Irmãos, para o mês de maio, nós vamos trabalhar a série Famílias Governadas por Cristo. Famílias governadas por Cristo. E assim nós iremos, a cada domingo, como temos feito desde o início do ano, abordar um ponto bíblico para a nossa reflexão e aplicação ao longo da nossa jornada. E o texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Salmo de número 125. Nós leremos o Salmo de número 125 e este será o texto base para a nossa reflexão dentro do tema famílias governadas pelo Senhor. Palavra do Senhor ao nosso coração, e assim nos diz o texto sagrado. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amados irmãos, de uma forma ou de outra, todos nós estamos peregrinando. Todos nós estamos empreendendo a vida debaixo do sol. Estamos trabalhando, estudando, criando os nossos filhos, trocando momentos com as nossas famílias. E nós sabemos muito bem, hoje abordado aqui de uma maneira muito legal, bacana e direta pelo André, que a vida ela não é uma vida em linha reta. A vida ela possui as suas curvas, os seus momentos de aclive e declive, os seus momentos aonde é necessário parar, é necessário revisar, e também, por que não, celebrar os momentos, passar por alguns dissabores também. A vida ela é algo marcante, porque embora muitas pessoas venham buscar essa ideia de performance, dê sempre o seu melhor, seja sempre o seu melhor, faça o melhor, mantenha uma constância, às vezes é difícil. Dormimos bem, às vezes acordamos mal. Às vezes dormimos mal, acordamos bem. Vamos no médico, resolvemos, às vezes saímos de lá, tipo, meu Deus, piorou um pouco mais. São desafios que a vida vem trazendo, e isso é realidade, isso também é verdade diante do que a Bíblia coloca, mas existe uma diferença para aqueles que confiam no Senhor e vão empreendendo a vida sob os cuidados de Deus. Existe algo muito interessante, irmãos, é que a nossa peregrinação, ela pode ser marcada pela presença de Deus realmente como uma sombra no dia do sol, ou até mesmo um guarda-chuva em dia de sol, ou pode ser uma peregrinação onde o sol está queimando a nossa pele, onde a chuva está nos encharcando, e nós não vemos muitas das vezes saída para os caminhos que nós estamos escolhendo ao longo da vida. E da mesma maneira, o Salmo de número 125, ele é um salmo de confiança mediante a vida de um peregrino. Esse peregrino aqui, ele não tem um nome revelado, não sabemos se é homem ou se é mulher, não sabemos se é adolescente, se é jovem, nós não sabemos, mas nós sabemos que é uma pessoa que estava vivendo um momento de desafio, um momento de instabilidade, um momento onde estava difícil conduzir a vida diante de tantas dificuldades no seu cenário. E é muito interessante pensarmos que ao longo dessa peregrinação, ele aqui, no caminho de Jerusalém, indo adorar o Senhor, indo buscar a face do Senhor, indo encontrar o Senhor, ele está vivendo desafios na vida. E já de antemão, esse contexto nos apresenta que não significa que eu vou para a casa de Deus, não significa que eu estou inserido na comunhão, não significa que eu sirva a Deus, que eu não terei problemas ou desafios. Mas a grande questão é se a família, isto é, a minha família, a minha casa, ela é ou não governada pelo
E é por isso que o tema escolhido para a série de mensagem desse mês de maio é exatamente este: famílias governadas por Cristo. Porque o salmista, ao longo das suas situações de vida, ele enxergava o Senhor como o eixo, o centro da sua existência, sobretudo da sua confiança. Porque se não for pelo Senhor, irmãos, sinceramente, eu não sei por quem nós caminharemos. Mas o fato é que aqui o salmista ele deixa claro que diante das incertezas, diante dos desafios, diante dos perigos, ele está clamando, suplicando com confiança no Senhor. E hoje eu gostaria de levá-los a pensar um pouco sobre isso, sobre um Deus que é criador e por isso ele é o fundamento de todas as coisas, de um Deus que é protetor para aqueles que nele confiam, que tem uma aliança verdadeira, real, segura, intacta com Deus, para aqueles também que em Deus esperam a sua justiça e dias melhores para a sua existência. Portanto, esse texto ele é convidativo para nós olharmos para o Senhor diante dos nossos desafios com um tom de espera, com um tom de que eu posso suplicar, eu posso chamar pelo Senhor e esperar que dele virá o socorro em algum momento oportuno. Portanto, o Salmo ele vem trazer essa imagem para nós, daqueles que confiam no Senhor. E se você leu a pastoral de hoje, coloca uma reflexão ao seu coração em quem você tem confiado. Vivemos tempos de inúmeras senhas de banco. Às vezes, não sei vocês, mas essa é a parte que me toca. São tantas senhas que eu falo assim, meu Deus, e agora? Qual é a senha desse aplicativo aqui? Vivemos o tempo também de tantos seguros. É muito interessante pensar sobre isso. Nem morremos e tem gente já pagando seguro do caixão, da funerária. Certo ou errado aqui? É muito interessante isso. O quanto nós tentamos buscar elementos que façam com que a nossa vida ela seja uma vida segura. Só que, na verdade, o salmista aponta que só há segurança no Senhor. E é por isso que o Salmo ele é aberto dizendo os que confiam no Senhor. E nesse propósito, famílias governadas por Cristo confiam no Senhor. E assim, vamos ao texto. O salmista ele vem elencando algumas imagens, algumas ideias para o nosso coração. E a primeira delas é o verso de número 1, e eu peço à igreja que leia o verso de número 1 e 2. Vamos lá? Confia no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém, são os montes, assim o Senhor que redor do seu povo, desde agora. A primeira coisa que o salmista nos ensina é o fundamento da sua confiança. Os que confiam no Senhor. Perceba que ele não está confiando na mão do rei, ele não está confiando na mão do príncipe, ele não está confiando na mão do comerciante, ele não está confiando na mão da tecnologia, da época, ele está confiando simplesmente no Senhor. E aqui ele elenca uma imagem muito interessante, que é a imagem do Monte Sião. E o Monte Sião ele era muito interessante na história de Jerusalém, porque ele pertencia àquele contexto, àquele movimento ali de cidade, frutos de pessoas, aonde era destinado a residência de Deus. Deus habitava no Monte Sião, Deus se revelava no monte, Deus falava por meio do povo no monte, Deus reunia o povo para adoração, para contemplação, para orações no monte. Perceba que o Monte Sião tem um significado muito profundo, porque se Deus reside ali, nada se perde. Não há nada que abale a natureza de Deus. Não há nada que venha perturbar o Senhor. Não há nada que venha roubar o controle das mãos de Deus. E aí o salmista ele vem colocar que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala. Mas pastor, é difícil. É difícil não ser abalado pelas notícias. É difícil não ser levado às lágrimas diante de dias tão difíceis, diante do luto. Verdade. A ideia de abalo no texto não é a ideia de estar sensível à realidade, não é essa a ideia.
A ideia é de que quando as lutas e as adversidades vêm, você então possa abalar ou venha abalar a sua fé ao ponto de perder a sua confiança no Senhor. E é por isso então que a ansiedade, por exemplo, é algo que deve ser revisado, aqui bem pregado pelo presbítero Luciano, no mês de abril. Porque ela de fato é um termômetro para o quanto nós confiamos ou não no... E é muito interessante que a ansiedade, por exemplo, ela nos leva a um abalo tão grande que nós ficamos vulneráveis a tudo. E às vezes, irmãos, cometendo coisas que de fato ofendem o nome de Deus. E aqui o texto vem colocar uma única situação: a dependência do Senhor em todas as coisas. Perceba que o Monte Sião, então, é um lugar de estabilidade. O Monte Sião é um lugar de habitação divina. E lá onde reside o Criador dos céus e da terra, lá onde o protetor do seu povo está, lá onde o provedor do povo também está. E assim o texto vai dizer que este povo, aquele que confia no Senhor, ele continua firme e firme para... Perceba que o salmista, ele vem colocando a promessa de que quando estamos no Senhor, não somos abalados, não perdemos a fé, não perdemos a salvação, não desviamos o caminho, mas continuamos como monte, firme para sempre. O texto vem dizer mais ainda, irmãos. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo. Perceba que o salmista vem colocar outra promessa, que aqueles que confiam no Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, esses são guardados pelo Senhor, são protegidos pelo Senhor. Esses têm a presença do Senhor nas suas vidas. E é muito interessante pensarmos que não é hoje, amanhã, só até quarta-feira, só no ano de 2023, é para sempre. Eu quero alertar a sua vida e trazer ao seu coração, ou trazer à sua memória, de que o Senhor, como um monte, ele não se move, ele está em você. O Senhor, como monte, ele produz uma barreira. O monte, por não se mover, ele é uma barreira estática, ela está parada. Portanto, ela tem uma finalidade de proteção. Ele está ao seu lado, ele está ao redor do seu povo. E o Senhor, como monte, ele é forte, poderoso, para romper, para segurar os dardos do maligno, as palavras que não edificam, blindar a nossa jornada, a nossa peregrinação para sempre. Irmãos, então a aplicação que vem ao nosso coração diante desse texto é a necessidade que nós temos de vivermos sob o cuidado divino ao longo da nossa peregrinação. Mas a grande questão é sobre qual cuidado nós estamos vivendo, queridos. Sobre os nossos cuidados, você vai falhar. Sobre os cuidados políticos partidários, eles já falharam. Irmãos, nós não podemos negligenciar a necessidade de vivermos o cuidado de Deus. Mas eu digo que são muitos os que estão empreendendo a vida sem o melhor seguro, a saber, Jesus. Confiamos no seguro do carro. E aí batemos o carro numa situação e ligamos para o seguro. Ah, você não tirou foto. Ah, você não tirou foto da placa do amigo. Ah, você não tem a câmera. Ah, você não tem o dia. Já se passaram 2 meses. Já fizeram... Então para que pagar seguro? Tem que pagar. Eu pago, eu continuo pagando, tá? Mas eu não confio mais. Questão de segurança. Estou ali no relento. Mas eu sei que aquele seguro ali não está interessado em cuidar da minha vida. Está interessado em botar dinheiro no bolso dele. Por mais que você pague. Mas com Deus não é assim. Nós não somos objetos na mão de Deus. Nós somos o povo de Deus. Povo lavado e remido no sangue do Senhor. Povo no qual o Senhor deu a vida. Povo no qual o Senhor chama ao arrependimento. Povo no qual o Senhor protege. Como um monte, que está ao redor, que segura pela mão, que enxuga as lágrimas no meio dos desafios. Esse texto é muito profundo, irmãos,
quando nós pensamos também sobre a confiança que nós estamos destinando a algo ou a alguém. Veja bem, os nossos projetos pessoais. Percebo muitas pessoas assim, bom, eu vou curtir a minha vida. Então, pé na areia, férias, viajar, como se esses projetos pessoais fossem de fato algo seguro, que viessem de fato trazer paz em meio às tempestades da vida. Não estou falando que você não deve viajar, não estou falando que você não deve curtir as suas férias, não estou falando que você não deve ter um tempo de dedicação sobre isso, muito pelo contrário. Eu estou falando que isso não pode ser motivo de escapismo, de achar que só isso trará cuidado sobre a sua vida. E eu vejo muitas pessoas assim, vivendo com o propósito, ao invés de confiar no Senhor, confiado nos seus projetos pessoais. E aí lá na frente, quando de alguma maneira, pedagogicamente, o Senhor rompe o processo, a casa, porque ela não foi edificada sobre o quê? E quem é a rocha que nós lemos em 1 Pedro capítulo 2? A outra ideia é que as pessoas confiam nos seus fundamentos e nos seus próprios recursos, irmãos. Ontem abordei com a igreja na creche Dentinho de Leite a entrevista, a ilustração de uma entrevista muito interessante, o pensamento de um homem que entrevistou a Deus. Aqui ilustrado, tá? Isso não é canônico, repito, isso não é canônico, não é bíblico. É uma ilustração que a pessoa fez. Eu achei muito interessante. Quando ele vai entrevistar a Deus e pergunta para Deus, olha, o que os seres humanos têm de tão interessante ao Senhor? Olha, quando são crianças querem ser adultos. Quando são adultos só trabalham por dinheiro. E aí quando chega o final da vida eles usam tudo que eles acumularam para recuperar a saúde que já foi embora. E a questão é, às vezes ele fala, não dá tempo de recuperar a saúde com dinheiro. Porque não se compra saúde. Tratamos de um modo paliativo. Tomamos um cafezinho sem açúcar para eliminar alguns problemas da manhã, correto? Brincadeiras à parte. Mas está nas mãos do Senhor. Outra ideia, irmãos. Muitas pessoas estão confiadas em pessoas, confiados no homem, em resultados, mas no momento da crise, essas pessoas que estão confiadas nos seus projetos pessoais, confiadas nos seus recursos, confiadas nas pessoas, quando vem a crise, bate o abalo, elas são abaladas e ficam desesperadas, buscando respostas, soluções, caminhos, mas de um modo diferente. O salmista ele fala, os que confiam no Senhor estão assegurados no Senhor. Os que confiam no Senhor têm o Senhor como Criador, e como Criador dos céus e da terra, Ele não vai permitir que o justo mendigue o pão. Ele não vai permitir que vivamos sem respostas para o desenvolvimento da nossa vida, da nossa fé, da nossa salvação. Ele não vai permitir que a morte, a vida, os principados, as potestades, qualquer coisa possa nos separar ou venha nos separar do amor de Deus. Nem esquerda, nem direita, nem político A, nem político B. Independe disso. Porque nós estamos confiados no Senhor. O Senhor também ele é o protetor do seu povo. O Senhor também é o provedor. E eu quero encerrar esse bloco e dizer, Ele está ao redor do seu povo para sempre. E assim, irmãos, nós podemos, veja bem, o que o pastor está falando aqui, isso é loucura para o nosso tempo. Nós podemos sofrer com a consciência no Senhor. Nós podemos peregrinar diante das dores, das crises, das perdas, das dúvidas, porque em algum momento dessa jornada o Senhor trará os seus cuidados, as suas respostas. E isso, de fato, irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim, me leva a... Eu posso caminhar. Eu posso aquietar o meu coração. Eu posso saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Portanto, existe a necessidade de vivermos sob o cuidado de Deus. A outra ideia que o salmista nos ensina ao longo dessa passagem está nos versos de número 3 ao verso de número 5, e eu peço à igreja que leia. Vamos ao texto? Não permanecerás sobre as
para que o justo não se esqueça da maldade e da graça. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Tomando os indivíduos para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com malfeitores. Pai sobre Israel. A segunda parte do Salmo, então, vem nos trazer aqui algumas reflexões também. A primeira delas é que a palavra, diante do que o salmista está vendo nos seus dias e falando olha, o cetro do justo, o cetro do ímpio, obrigado, amor, não permanecerá contra a vida dos justos. É muito interessante e tem um propósito aqui do porquê o justo não governará para sempre. O porquê o justo não exercerá domínio sobre o povo de Deus para sempre. O porquê a primazia do governo, a primazia de governar não é do justo e sim do Senhor. O texto fala. A ideia, a primeira aqui, é que o justo, ele não está sob o domínio do ímpio. Pastor, mas como assim? Um monte de político corrupto governa. Lá no meu trabalho, existem várias pessoas corruptas. Até nisso, aprendemos isso com Paulo Márcio, também na escola dominical. Senhor, levantando pessoas para administrar a terra, desenvolver a jornada da vida. Mas existe uma diferença entre aquele que governa com justiça e aquele que governa com impiedade, maldade, perversidade. O texto vem falar, mediante aqui as palavras do salmista, o texto do salmista, que o repouso do Senhor para o seu povo não é um repouso de impiedade e de injustiça, mas é um repouso de paz, para que o justo ele não se perca, para que o justo não venha, como diz o texto, cometer iniquidade, desviar o caminho e pecar. E aí, quando nas adversidades o povo de Deus está vivendo e desenvolvendo a jornada, o Senhor então governa, como sempre, ele vem e coloca uma barreira. Olha, até aqui basta. Esse texto é muito interessante ao nosso coração para reavivar a nossa memória que esse governo de ímpio, de injusto, ele não vai prevalecer na terra do justo. Esse governo de maldade, de perversidade, não vai prosperar. E é por isso que o salmista ele vem dizendo: Senhor, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quem são os retos e os bons de coração? Os que confiam no Senhor. Aqueles que zelam pela aliança no Senhor. Aqueles que têm a sua aliança firmada no Senhor. Perceba que o texto ele vem trazendo ao nosso coração o seguinte: que até mesmo sob o governo dos ímpios nós podemos, e por muitas vezes seremos, atribulados. Passaremos por desafios, por regimes opressivos. E por isso nós também aqui diante desse texto, nós não podemos nos iludir com uma vida mansa, de maré mansa, de tranquilidade, ou achando que de fato o céu será na terra. Nós não podemos caminhar com essa visão romântica, porque ainda assim Deus permite, é permissão divina. Mas o texto também fala, olha, não permanecerá, ou seja, é temporário. Não será para sempre. Portanto, isso nos faz, aqui Pedro, você que a gente conversa muito sobre isso, às vezes nós vemos as notícias no jornal, você fala muito sobre isso, pastor, eu fico indignado com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanta corrupção. Verdade, Pedro, isso vai acontecer. Isso continuará acontecendo, infelizmente. Mas eu gostaria de aquecer o seu coração, a sua mente, Pedro, dizendo, Pedro, isso é temporário. Isso vai passar. Isso terá destino final, e o destino final é a mão do Senhor governando sobre a vida dos justos. E assim, irmãos, nós podemos ver que Deus, Ele sabe a medida da aflição, e é por isso que Ele permite. Não é por mim, não é por você, mas é porque Deus, alguma coisa Ele quer nos ensinar. Alguma coisa Ele quer modelar diante do nosso caráter. E o texto ainda vem dizendo mais coisas, espera. Olha, faz bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, como viver nesses dias tão turbulentos, tão difíceis?
tão cheios de enfermidade e dor. Espera no Senhor. Os que confiam no Senhor, só lembramos essa parte, né? São como os montes de Sião, mas olha, Senhor, faz o bem aos retos de coração. Pai, eu espero no Senhor a vitória, o livramento. Mas eu entendo também, Senhor, que se eu morrer com essa enfermidade, que se eu não passar por essa luta, o Senhor tem propósito designado para cada situação debaixo do céu. Entender o que é confiar. Confiar não é fazer aquilo que você quer, queridos. É esperar que Deus resolva a questão da maneira e da autoridade dele. E às vezes isso é que ofende o nosso coração. Porque queremos o controle, mas não é nosso. E o salmista ele vem falar para o povo, olha, espera. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Derrame, o que ele está falando aqui, faz o bem derrame a sua paz diante de dias tão difíceis e complicados. Portanto, que a paz de Deus possa invadir o nosso coração, irmãos. Diante dos nossos medos, anseios, lutas, questões, problemas. Que tenhamos essa paz no coração. E assim, ele faz uma súplica, ó, Senhor, quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. E aqui o Salmo, ele se encerra com essa ideia de que aqueles que não confiam no Senhor, automaticamente eles vão se desviar. Perceba, a ideia aqui não é a ideia de perder a salvação. A ideia aqui é a ideia de que aqueles que confiam já estão estabilizados, mas aqueles que não confiam, automaticamente eles vão se desviar. Vão sair da fé, completamente não vão ter ideia do que é de fato confiar no Senhor e entregar a vida e o que é viver por si mesmo. E aqui o salmista ele vem trabalhando essas ideias. Aos que se desviam, que se perdem no meio da luta, no meio da tribulação, é porque de fato o coração não estava firmado no Senhor. O que esse texto tem a nos ensinar? Que no tempo da adversidade, nós devemos observar algumas coisas, e eu quero aplicar esse texto ao coração da igreja. A primeira coisa que nós temos que observar diante do texto, no tempo da adversidade, no tempo da crise, no tempo da luta, no tempo da peregrinação, primeiro, o controle é de Deus. O controle da humanidade é de Deus. Esse controle não é nosso. Deus, diante da sua misericórdia e graça, ainda nos dá a oportunidade de cultivarmos relacionamentos na igreja, educarmos os nossos filhos, batalharmos em prol do propósito do reino. Mas ainda assim, queridos, o controle é de Deus. A adversidade também é de Deus, não é só a bênção, não. A adversidade também é de Deus. A prova, a luta também é de Deus, não é demônio, não. É do Senhor também. Conversava com a Kari sobre isso. Às vezes nós temos, lá em casa, nós nos pegamos direto, nos corrigindo sobre isso, né? Porque eu estou passando esse momento difícil. Tá difícil, mas também é de Deus. Se Deus está dando um momento difícil, com certeza Ele está dando recurso, Ele está dando pessoa, Ele está dando alguma situação para que você venha passar pelo momento difícil. Olhemos para o deserto. O povo sai do Egito. Não tinham nada. Saíram com alguns pertences que receberam dos egípcios. Mas o que eles tinham diante da vida? Um deserto. Sol e frio. 40 anos. Mas quem controlou o deserto? Quem proveu no deserto? Então entenda, irmão, a adversidade não é só diabo, não. Às vezes começamos a demonizar as coisas. Aquelas que dão errado principalmente. Nós nunca falamos que uma coisa, foi o diabo. Ninguém fala isso, né? Pensemos sobre isso. O controle é de Deus. A segunda coisa que esse texto nos ensina, que no tempo da adversidade da nossa peregrinação, o tempo também é de Deus. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Portanto, olhemos para Jó agora. Durou o tempo. A família abandonou. Os amigos, cara, só pode ser pecado.
Mas houve um dia no tempo. Amo o final do livro de Jó, quando ele fala: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É muito interessante porque de fato é na caminhada da vida, é no tempo que nós vamos aprendendo quem é o Senhor. Portanto, a adversidade também é momento do Senhor. Luta vem de Deus para as nossas vidas. Outra ideia, o livramento neste texto é de Deus. O salmista ele vem colocar o seguinte: olha, o cetro dos ímpios não permanecerá, faze o bem, Senhor. O livramento também é de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos andar, irmãos, confiados em nós. E o salmista também aqui, ele vem esperar outra ideia, o juízo de Deus. Se tem uma coisa que o juízo de Deus deveria trazer ao nosso coração, é paz. Isto é, se confiamos no Senhor. Porque se você não confia no Senhor, o juízo de Deus deveria trazer medo e pavor mesmo. Por quê, pastor? Porque o juízo para aqueles que confiam no Senhor é um juízo de paz, é um juízo de graça, é um juízo de amor, é um juízo de que venham, meus amigos, agora o meu governo será completo sobre a vida de vocês no sentido da eternidade. Agora é tudo paz, não há mais guerra, não há mais pecado, não há mais lutas e dissabores. Mas quando nós olhamos, irmãos, o juízo na perspectiva do ímpio é um juízo de perdição. O texto vai falar, eles vão se perder. E quem vai conduzir? Olha só, o Senhor os levará. Juízo de Deus sobre a vida das pessoas. E no tempo da adversidade, encerrando aqui, irmãos, é que nós, diante da nossa peregrinação, nós temos o desafio de caminharmos com firmeza no Senhor, olhando para o Senhor, olhando para a salvação do Senhor, para não cedermos às pressões da vida, não cedermos às lutas da vida, não ficarmos paralisados diante de um mundo hostil. Mas eu quero encorajar a sua vida nesta noite, dizendo, assim como o salmista, ele estava peregrinando para Jerusalém, para o templo, lembrando dessas promessas do Senhor, lembrando da confiança que o Senhor nos passa. Irmãos, nós também estamos peregrinando rumo à Nova Jerusalém. Esse texto vem encorajar a nossa fé para nos fazer enxergar que nós também estamos vivendo um momento de peregrinação nessa terra. E o fim último não é dinheiro, casa, roupa de marca, bens, posses. O destino final, irmãos, é um encontro com o Senhor. Assim como o salmista estava caminhando em Jerusalém, caminhando para Jerusalém, para se encontrar com Deus e o povo no templo. Tenho ensinado a vocês que a nossa caminhada, a nossa peregrinação, ela tem que ser marcada com o olhar da eternidade. E esse texto agora vem nos apontar para a eternidade. Assim como um dia o salmista caminhou para Jerusalém, nós também estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Que esta caminhada seja marcada por famílias que são governadas por Deus e confiam no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que diante dessa peregrinação você confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, sabendo, queridos, que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.